Bom, de acordo com a sabedoria antiga, a gente vai voltar um pouquinho mais no tempo. Na Índia, a gente encontra essa chave, esse é um resgate que Blavatsky trouxe para a gente explicando como eles explicam o que é o ser humano, né? Então aqui são os nomes em sânscrito, tá? Não precisa falar, não, mas estão aí. A tradução deles, então, seria mais ou menos isso aqui. A gente tem... Isso é fácil até da gente constatar, né? Por exemplo, a gente tem um corpo físico, a gente não tem dúvida em relação a isso. É só bater no aqui, na dói, eu tenho um corpo físico. A gente tem um corpo energético, ou seja, a gente tem energia. Às vezes tem mais energia, às vezes tem menos energia, às vezes está empolgado, às vezes está desanimado, às vezes está com vontade de fazer as coisas, às vezes não está. Então, é o nível de energia da gente se expressando, ou mais ou menos, né? A gente tem um corpo emocional, então esse nível de energia, ele permite o movimento. Tá? Então, existe um corpo físico, tá? Um corpo físico ele é feito de duas coisas, substância e forma. Por exemplo, um exemplo bom para isso, pega um bastãozinho de giz. Ele é feito da substância giz na forma de bastão. Se eu jogar esse bastão de giz no chão e pisar, ele perde a forma, mas ele não muda a substância, continua sendo giz. Se eu pegar aquele pó de giz, botar numa forma, botar sob pressão, eu vou ter novamente um bastão de giz, porque a substância continua a mesma, muda a forma. Então, a explicação que tem sobre isso que se chama de etéreo físico, por quê? Porque o nosso físico é como se fosse um agregado de substâncias agregadas a um centro magnético, digamos assim. Essa é a explicação que se tem em relação à estrutura física. Então, e aí, esse molde ou essa força magnética é o que molda o nosso corpo físico, eletromagnética, né? A física quântica trabalha bastante em cima dessa teoria, dessa explicação, tá? O energético, né, que seria por onde cria esse campo magnético, essa energia cria esse campo magnético e dali que se produz a forma, né? O emocional, ou seja, esse corpo, o energético também está ligado ao movimento, tá? Então, como é que a gente sabe qual é a diferença de um corpo vivo para um corpo morto? É o movimento. Mesmo estando parado, tem um movimento, o coração está pulsando, circulação sanguínea, tem calor, tem tudo isso, o movimento produz calor. Então essa é basicamente a diferença. Então o energético é esse movimento. O emocional, então esse corpo que se movimenta durante o dia tem emoções. Fica alegre, fica triste, fica bravo, fica tedioso, fica um monte de coisa. Então esse corpo emocional está atuando na gente, seja por escolha, seja por reação. E a gente também tem pensamentos, a gente tem uma série de pensamentos durante o dia, né? Então a maioria desses pensamentos eles vêm dessa mente mais prática, dessa mente mais objetiva, essa mente que resolve coisas no dia a dia, tá? Então, no sânscrito chama de kama manas. Então você vai ver que tem manas aqui e manas em cima. Manas quer dizer mente, tá? Então esse kama, a tradução de kama é desejos. Então se associa também muito à mente dos desejos, as coisas que eu desejo para mim, algo mais egoísta. Eu quero para mim, o meu, posso. E para cima aqui nesse triângulozinho tá manas, seria a mente pura, é aquela mente mais altruísta, aquela capacidade que a gente tem de pensar nos outros, fazer as coisas pelos outros sem o interesse próprio, sem eu me beneficiar. Eu não estou fazendo isso para me dar bem ou para ganhar alguma coisa, estou fazendo porque é bom para o todo ou é bom para outra pessoa. Buddhi está relacionada à intuição, ou seja, a gente tem, por exemplo, quando a gente aprecia um pôr do sol, quando a gente aprecia até uma música bonita, a gente aprecia algo belo, esse contato com a beleza ele nos coloca em outra vibração, em outra sintonia. E isso permite que a gente acesse elementos que a gente não é acostumado aqui no dia a dia. Por exemplo, a gente tem às vezes uma percepção de eternidade, uma percepção de uma força maior, de uma inteligência maior, uma percepção de conexão com algo maior. Essa capacidade de intuir, a gente intui sobre o amor, a gente intui sobre a morte, a gente intui sobre a vida, a gente intui sobre um monte de coisas. São coisas que estão no nosso sentimento. Tem coisas que a gente reconhece como verdadeira, não por lógica, não por prática, a gente conhece por intuição. Ah, isso faz sentido para mim. A gente tenta explicar e não consegue, porque por intuição você reconhece algo como verdadeiro, você aceita como verdadeiro intuitivamente, porque isso sintoniza ou vibra com alguma outra coisa dentro de você, que é justamente esse corpo búdico. Buddhi e Atman. Atman seria a parte mais elevada do ser humano, né? A tradução aqui, a tradução nunca vai traduzir o que é de fato, porque é uma palavra muito ampla. Mas a tradução está como vontade pura. É diferente das coisas que eu quero para mim. O que eu quero para mim está muito relacionado a desejo, tá? Que é, digamos assim, um desdobramento da vontade pura. A vontade pura,
A palavra Atma também está na raiz, também significa espírito, tá? Em algumas traduções. Tá? E também está na raiz da palavra respiração, uma coisa muito interessante. Tá? Então, quando a gente... Isso você pode pegar como exemplo, quando a gente quer se acalmar, quando a gente quer se concentrar, quando a gente quer baixar o astral, baixar a poeira, a gente respira, né? Profundamente. E parece que essa respiração profunda nos coloca ou nos ajuda a conectar com essa parte mais superior da gente. Então, é uma coisa interessante, é um efeito que todo mundo pode experimentar. Provavelmente já testou de alguma maneira. Tá? Voltando mais atrás no tempo, lá no Egito, a gente encontra também os hierógrafos para cada um desses corpos aqui também. Tá? Que eles chamavam aqui do corpo físico, a força vital, a personalidade, o emocional, né? A sombra, cada um tem a sua sombra. Depois, Jung trabalha muito essa ideia da sombra também depois. Tá? Aqui estaria relacionado ao coração, ao espírito iluminado e ao nome. Isso aqui é uma coisa que eu achei interessante, né? Porque no processo de autoconhecimento, de desenvolvimento interior do ser humano, a meta era descobrir o seu nome real, seu nome verdadeiro, seu nome interno. Cada um tem um nome interno, tá? Que expressa aquilo que a gente veio fazer no mundo. E cabe a cada um descobrir que nome é esse. Então seguir esse caminho aqui vai descobrir que não é tão simples assim quanto a gente pensa, né? Na cultura oriental, eles relacionam com os elementos. O físico está relacionado ao elemento terra, o energético ao relacionamento à água. Você vê que a água está sempre em movimento, né? Onde você tem movimento de água, você sente a energia. Vai lá na Foz do Iguaçu, você fica impressionado com aquelas cataratas. Aquilo é uma potência, uma força, uma energia muito grande, né? E também o ar está relacionado ao emocional, porque está sempre mudando, é difícil de perceber, né? E o fogo relacionado ao mental, porque o fogo ele tem uma característica de verticalização. Qualquer lugar, qualquer posição que tu coloca ele sempre sobe, ele é sempre vertical, ele sempre busca o mais alto, o mais elevado. E isso é uma característica da natureza humana também. E o éter está relacionado aos 3 elementos superiores, né? Que é um elemento ainda um pouco estudado entre a gente, mas o éter ele é como se ele amplificasse todas as coisas. Por exemplo, se tu pegar uma flor vermelha, amarela, azul, tanto faz, de um tom, e pintar uma parede com a mesma cor, o azul da flor é diferente do azul da pintura, por causa justamente desse campo etérico. Também se relaciona a ideia de que, por exemplo, essa visão super aguçada de alguns animais, sei lá, aves, águia, coisa assim, se deve justamente a essa possibilidade etérica que diferencia o olho dela do nosso olho, assim, algumas coisas assim. Tá? Não sei falar muito sobre isso, mas é mais ou menos isso que a gente encontra sobre esse assunto. E a relação disso aqui com aquela chave grega que a gente viu dos 3 mundos é bem direta. Esses 2 corpos de baixo estão relacionados ao psicológico, ao somático, soma. Então, o meu biológico tem energia e matéria física. Tá? Esse é um aspecto biológico. A psique ela é feita do corpo emocional e dessa mente prática, dessa mente mais de desejo, dessa mente mais egoísta. E nous, essa parte espiritual estaria relacionada à vontade pura, o amor, a intuição e essa mente pura, essa mente altruísta, né? Então, basicamente assim, define ou explica essas chaves, né? Até aí alguma dúvida, gente? Tá. Porque agora, deixa eu ver qual é que é o próximo. E também um quadradinho aqui só para a gente não esquecer. A abordagem moderna trata da psique.